Bandeirantes. E nós vamos nos despedindo, né, do carnaval, amanhã já quarta-feira de cinzas. Muitos trabalham após o meio-dia, 1 da tarde, 2, dependendo da empresa. E aqueles que aproveitaram, mas assim, aproveitaram ao máximo mesmo o carnaval, como se não houvesse amanhã, agora enfrentam os sintomas da ressaca, como eu falei, aquela ressaca brava, e é justamente sobre esse assunto, né, que nós vamos conversar agora ao vivo no Manhã Bandeirantes com o doutor Felipe Ligia, médico emergencista do pronto atendimento do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutor, bom dia, obrigado pela atenção com a Bandeirantes. E aí, carnaval muito agitado, como que tá o atendimento aí no PA, hein? Bom dia. O atendimento ele está bem volumoso por conta da demanda que o carnaval acaba gerando, de todas as situações, inclusive principalmente da situação que você acabou de mencionar. Que a ressaca, o abuso do álcool, né? Doutor, eu pronunciei da maneira correta o seu sobrenome? Isso, tá perfeito, Lígia Felipe mesmo, né? Lígia. Lígia. Doutor, eu queria Isso. saber aqui o seguinte, existe uma maneira, uma forma correta de se tratar a ressaca? A gente vê na internet muitas soluções, receitas caseiras, tem de tudo um pouco, né? E aí ainda quem tem avó, pega ali alguns conselhos da avó, né? Os chás, sopa, caldo, canja. Tudo isso funciona, ajuda, Exato. não ajuda, é mito, é verdade? É interessante que, primeiro ponto, que os sintomas oriundos do consumo excessivo de álcool, eles são transitórios. Em algumas pessoas, esses sintomas podem durar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Em média, 12, 24 horas de sintomas de embriaguez. E à medida que o tempo passa, esses sintomas vão reduzindo. Em relação à percepção do indivíduo em relação aos sintomas, o principal fator que pode impactar em como ele sente é o estado de hidratação. Então é muito importante que dentro da composição da receita, seja da vovó, seja do vizinho, que tenha uma boa quantidade de líquidos. Isso é o principal ponto importante. Essa quantidade ela é baseada mais ou menos no peso, mas em média vamos colocar em torno de 2,5 litros a 3 litros de líquidos, de água, chá, sucos, que o indivíduo vai bebendo aí ao longo do dia após um consumo excessivo de álcool. Hidratação, ponto principal. Ele tem que estar presente, independentemente da fonte da receita. Segundo ponto, aqueles sintomas de empachamento, aquela sensação como se tivesse comido algo e ficasse mal digerido, a sensação de dor de cabeça, aquele mal-estar, esses sintomas eles já vão ser atenuados, reduzidos com a hidratação, mas aqui nós podemos lançar mão de analgésicos, evitando um pouquinho o paracetamol, dando preferência a outros analgésicos, como a dipirona, e remédios para enjoo, remédios para desconforto gastrointestinal. Procurar nesse momento que a alimentação ela seja o mais leve possível, evitando alimentos processados, alimentos gordurosos, alimentos condimentados. Então, procurando fazer uma alimentação leve, sem grandes elaborações, sem grandes exageros, e dar tempo ao tempo, que ao longo das horas os sintomas vão acabar indo embora. Ou seja, tudo quase impossível no carnaval. Exato. Vai emendando um dia no outro da folia, né, doutor? Mas em torno aí de 24 horas para esse álcool ser eliminado do organismo, é isso? Isso, porque na verdade todos os sintomas que a gente fala de embriaguez e a ressaca que o sintoma do álcool causa, não é o álcool em si, é a metabolização do álcool. Então, em média, a gente coloca 12 a 24 horas, que normalmente é o tempo máximo que os indivíduos, que vai variar a idade, vai variar porte físico, vai variar nível de hidratação, condições de saúde crônica, que eles vão acabar demorando para processar e para eliminar esses metabólitos e, consequentemente, aquela percepção de bem-estar, de saúde, ela retorne sem qualquer problema.
Doutor, o soro na veia realmente ajuda ou virou modismo aí, né? Porque sempre ouço falar, né? Ah, depois de uma ressaca, né? Na ressaca e depois de um consumo excessivo de álcool, já vou lá fazer um soro na veia, não é? Realmente tem um papel fundamental aí no tratamento ou virou moda? Claro. O que acontece? De maneira muito objetiva, quando consumimos uma bebida alcoólica, o álcool ele tem uma tendência a interferir no nosso corpo a poupar água. Então, o consumo do álcool faz com que nós vamos perder água lá nos rins, livremente. Então, nós temos uma tendência natural a desidratar com o consumo persistente do álcool. É um efeito direto do álcool. Quando o indivíduo chega com sintomas de embriaguez excessiva num pronto atendimento e ele está profundamente desidratado, sem condições de acessar a água e consumir ela por via oral, aí de fato o uso de soro, o famoso soro na veia, ele pode ajudar a percepção de bem-estar e acelerar um pouquinho a recuperação. Mas para a esmagadora maioria dos indivíduos que tem sintomas de ressaca, que consumiram álcool de forma excessiva, mas que estão com a via oral disponível, que podem comer e beber, a via oral ela é disparado a via de escolha para que esse indivíduo possa ser reidratado ou hidratado, né? Isso é muito importante frisar, porque há de fato essa percepção de que o soro na veia vai ajudar. Ele ajuda para quem precisa. Para quem não precisa, ele pode ser deletério. Ele já está classicamente comprovado que isso é deletério. Então, se tem a via oral disponível, consumir por via oral. Se não tem a via oral disponível, aí de fato nós vamos fazer a administração pela via venosa e restaurar a volemia desse indivíduo, o estado de hidratação. Doutor, acho que o que mais pega numa ressaca é a dor de cabeça, né? Sim, sim, bastante, bastante. E aqui é um ponto importante que você falou, que a dor de cabeça, como sintoma da ressaca, vem por conta da metabolização do álcool. Não vem pelo efeito do álcool em si, da molécula etanol em si. É muito importante que aqui, ao consumir analgésicos para atenuar a dor de cabeça, evite um pouco o paracetamol, porque a metabolização do álcool ela vai interferir na metabolização do paracetamol. Então, a toxicidade aumenta um pouquinho. Então, o ideal aqui para consumir de analgésicos é a dipirona, né? Que é uma molécula analgésica amplamente disponível. E aí, esse indivíduo pode lançar mão e fazer uso ou outros analgésicos, mas evitando um pouquinho o paracetamol. Mas, volto a dizer, a própria hidratação ela é a base, ela é o core, ela é o centro para atenuar esses sintomas, incluindo a dor de cabeça. Estamos conversando ao vivo aqui no Manhã Bandeirantes com o doutor Felipe Lígia, médico emergencista do pronto atendimento do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ajudando a nosso ouvinte a retomar já a rotina, não é? Quarta-feira de cinzas, amanhã, após o meio-dia, 1 da tarde, 2, dependendo da negociação aí com a sua empresa. Já tem muita gente voltando ao escritório, trabalhando, e o doutor está ajudando a enfrentar, né, essa ressaca, esses sintomas, a consequência do exagero do álcool. Falamos muito sobre a hidratação, falamos, né, sobre os remédios, no caso dos analgésicos, para ajudar em alguns sintomas, como a dor de cabeça, mas quero saber o seguinte, quais os erros as pessoas cometem tentando curar a ressaca, né? Porque às vezes bate um pratão porque, né, não, eu comendo desse jeito, em volume, uma feijoada aqui, algo com mais substância, vou passar rápido aqui por essa ressaca, não é? Refrigerante vai me ajudar. Às vezes tem algumas coisas, né, que até pioram e ocasionam ali vômitos, né, e aquela náusea, aquele mal-estar. O que as pessoas mais erram, hein, doutor? Perfeito. Olha, primeiro ponto, partindo daquela informação inicial que a gente compartilhou com você, o principal ponto é querer acelerar a recuperação.
quando na verdade o tempo de recuperação ele não vai ser interferido por nenhuma intervenção. Então tem que ter calma e ter um pouquinho de paciência que com o passar do tempo os sintomas vão indo embora. Segundo ponto, é fazer de fato, como você falou, uso de fórmulas caseiras, abusar um pouquinho na refeição pós ingestão de álcool, tendo a percepção equivocada de que uma ingestão rica de proteínas ou um alimento ricamente calórico, isso vai restabelecer o bem-estar prévio, quando na verdade isso não acontece. Terceiro ponto é fazer uso de fórmulas, de criação de fórmulas, né? Da criatividade humana. Então, associando diversas medicações, ou indo ao pronto-socorro, eventualmente desejando muito receber um soro na veia, acreditando que isso vai restabelecer a normalidade, quando na verdade isso não acontece. Então, volto a dizer, o passo principal aqui para atenuar e para acelerar a recuperação é manter a hidratação, consumindo alimentos leves, fazendo uso das medicações quando necessário, apenas para atenuar um pouquinho o desconforto e descansando da mesma forma que curtiu de forma bem intensiva aí esse período maravilhoso do carnaval nos últimos dias. Agora é o momento de 6, 12, 24 horas de descanso, sombra, água fresca, para retomar as atividades da melhor forma possível. Doutor, o senhor como intensivista, especialista aí em atendimento de emergência, o senhor tem percebido cada vez mais adolescentes chegando com excesso de consumo de álcool? Sim, sim. Isso é um problema cada vez mais comum, né? Não só desordens relacionadas ao consumo recreativo de álcool, vamos entender assim, mas em relação a outras substâncias, incluindo substâncias ilícitas. Então, isso é um dado bem conhecido na literatura e epidemiologicamente isso é um problema que não só nós enfrentamos no Brasil, mas em outros países. O atendimento ele não vai se modificar, exceto a parte em relação a questões administrativas, legais, mas infelizmente é um problema cada vez mais frequente. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, ao vivo no Manhã Bandeirantes, com o doutor Felipe Lígio, que é médico emergencista do pronto atendimento do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, nos ajudando aí com algumas dicas importantes, né, para quem abusou do álcool, tá agora passando pela ressaca e já vai precisar voltar amanhã ao trabalho. Doutor, brigadíssimo, bom trabalho, né, por aí nessa semana intensa. Muito obrigado. De carnaval. O carnaval está se despedindo oficialmente no calendário, né? Mas aqui em São Paulo tem bloco até o dia 22 de fevereiro. Então, bom trabalho, força aí, doutor. Obrigado, até uma próxima.